bom dia! Segunda-feira! Ê! Cara, segundou. Muito cedo pra gritar, né? Muito cedo pra gritar. Bem-vinda, bem-vindo a mais um DDD, Dose de Decisão Diária, onde todos os dias nos reunimos para 1% do seu dia. O que é 1% do dia? 15 minutinhos, que é o momento onde eu venho aqui e falo com você. Às vezes passa, às vezes 5 minutinhos a mais, mas pô, 5 minutos a mais? O que é 5 minutos a mais na tua vida, cara? Nada, nada. E eu tô muito feliz que você tá aqui comigo. Hoje eu vou ler um dos meus livros da Bíblia favoritos. Esse eu li já umas 3 vezes, assim, ó, seguida, cara, porque eu sou apaixonada por Provérbios. Mas antes da gente começar a falar sobre o livro de Provérbios, seja muito bem-vinda. Escreve aqui embaixo qual é o horário que você tá lendo, que você tá assistindo esse DDD. Cara, o DDD ele é sem corte, ele é sem papas na língua. Assim, eu leio a palavra, eu peço discernimento a Deus, eu junto aquilo que eu já passei na minha vida, e eu pego tudo isso, meio que monto um quebra-cabeça e surge o DDD e cá estou eu aqui com você. Eu tô muito feliz. Galera, essa semana nós fazemos um mês de DDD. Ai, meu coração ele se enche de alegria. Eu fico tão feliz porque eu venho pedindo pra Deus à noite. Eu tô tendo lá a quarentena de oração, que são 40, os meus primeiros 40 dias de 2026 vão ser orando. Ano passado eu fiz um quarto de guerra cabuloso orando por 2026. Virei o meu 2026 na igreja, o que pra mim foi assim, ai, chorei tanto, eu, meu noivo, minha família, todo mundo na igreja, foi perfeito. E eu tô muito fiel em fazer 2026 ser o melhor ano da minha vida. E olha que ano passado foi muita coisa boa. Minha empresa cresceu, eu fui pedida em casamento, a minha família, tá todo mundo bem, passou o ano todo mundo bem. Teve muitas bênçãos rodeando a minha família, assim, aconteceu muita coisa, sabe? Eu fiquei muito com os meus amigos, eu trabalhei muito, mas esse ano, sem dúvida alguma, eu já fiz muito mais do que eu fiz ano passado. E assim, em um mês, que foi esse mês agora de janeiro que se passou. E tudo isso porque eu tenho tido um hiperfoco em Deus. O hiperfoco em parar para escutar a voz dele, parar para me organizar mais, parar para escutar mais, parar para pedir mais sabedoria. Falando em sabedoria, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Pegue sua Bíblia de papel, tá? Estou aqui com a minha Bíblia de papel e hoje nós vamos ler Provérbios. Bia, primeira vez na minha vida que eu estou lendo uma Bíblia de papel. Eu estou completamente perdida. Beleza, vamos lá vamos nós. Existe nos primeiros livros ali da sua Bíblia, vai existir uma página chamada Índice dos Livros e Número de Capítulos, que é essa daqui, ó. Né? Essa daqui. E aí hoje nós vamos ler Antigo Testamento, um livro chamado Provérbios. Ele é depois de Salmos, e Salmos é literalmente o meio da Bíblia. Então você vai lá, pega Provérbios e você abre comigo lá no versículo. Meu Deus, perdi o versículo, cara, e eu acabei de falar. Calma. Ah, não. Aqui, isso. Versículo 6. Achei. Se eu tô me perdendo na Bíblia, né? Esses números grandões, tá vendo que tem um 6 grandão aqui? Esse é o capítulo. E aí tem pequenos numerozinhos que vêm antes das frases, que são versículos. E hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 6. Eu sou apaixonada por Provérbios, porque Provérbios ele é muito direto. Olha, o que a sabedoria faz? A sabedoria faz A, B e C. Por que você precisa de sabedoria? Por conta de A, B e C. O que acontece com as pessoas que não têm sabedoria? A, B e C. Então, assim, ele é o tempo inteiro respondendo questionamentos nossos. Então, cara, Provérbios, pra mim, é um livro que
é a fonte da sabedoria. Ó, a gente tá falando de Salomão, o cara mais sábio que existiu na face da terra. Deus falou: o que, que você quer? Eu tô te concedendo um pedido. O que, que você quer? E o cara, sabedoria. E com sabedoria ele construiu reinos, destruiu alguns reinos também, mas com sabedoria ele passou tanta coisa boa. Eu amo muitos conceitos. Um dos conceitos que eu amo é honrar o pai e a mãe. Tem uma parte que ele fala assim que a sabedoria, ela abriu a porta da casa dela. Porque eu amo esses conceitos da Bíblia, onde a gente pensa que são coisas imagináveis, quando na verdade a Bíblia traz para coisas palpáveis, como se sabedoria fosse uma pessoa. Então, fez a casa dela, arrumou a mesa, abriu as portas e falou para os servos: sai e convida a galera para vir aqui para dentro. E a galera falou: olha, a sabedoria tá te chamando, a sabedoria tá te chamando. E as pessoas não vieram. E é muito doido, cara, você parar pra pensar como tudo na Bíblia traz para esse lado mais pensa como se fosse um ser humano. E aí, da mesma forma que eu falo assim, Deus, porque você sabe, Jesus não é intruso. Jesus nunca foi intruso. Jesus bate a porta e espera. Isso é o que Jesus faz. E a sabedoria também não é. Nunca foi. Para você ter sabedoria, você tem que pedir sabedoria. E é sobre isso que nós vamos ler. Mas vamos ler porque hoje eu não quero ultrapassar o nosso tempo. Vamos lá. Provérbios 6. Tá escrito aqui: advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Na sua Bíblia pode estar diferente da minha em relação a palavras, mas o contexto, ele sempre e para sempre será o mesmo contexto. Vamos lá. 6. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enrederaste com palavras da tua boca e prendeste com palavras da tua boca. Faz isso, pois, agora, meu filho, e se livra, pois já caíste na mão do teu companheiro. Vai, se humilha e importuna o teu companheiro. Não lhe dê sono aos teus olhos e nem repouso para as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Aí, esse é o momento, capítulo 6, versículo 6, em que o nosso DDD de fato começa. Ó, presta atenção. 6. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, se prepara para o verão e prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquejando, um pouco encruzilhando suas mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Um homem de Belial, um homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repetidamente. Subitamente será quebrado e sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina, e ele dá as coisas. Versículo 17. Olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 18. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, e testemunhas falsas que proferem mentiras e que semeiam contenda entre irmãos. Vou começar abrindo meu coração, tá? Eu tenho muitos problemas nessa vida. Mas um dos problemas que as pessoas que olham pra mim falam que eu não teria de jeito nenhum, mas que eu já tive muito, e já foi um grande problema na minha vida, inclusive há pouco tempo, tá? A gente tá falando de 2025. É a tal da preguiça. Cara, como eu era fraca
em carregar a minha própria cruz, em negar a mim mesma. Assim, fraca de uma maneira surpreendente. Eu ficava me enganando o tempo inteiro e criando palavras bonitas. Eu já fiz um DDD sobre isso, falando sobre, cara, isso é procrastinação. Isso acontece porque quando eu acordo, eu tomo um café, meu cortisol sobe, e aí o meu nível de dopamina fica baixo, eu tenho que buscar dopamina em outro lugar. Olha, olha o pensamento. Essas coisas são reais? São reais, isso é ciência, a gente não pode abandonar a ciência. Inclusive, Salmos fala muito sobre isso, fala sobre você buscar a ciência. Ó, cadê? Portanto, isso é o capítulo 2, tá? Capítulo 2, versículo 10. Portanto, a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será suave à sua alma. O tempo inteiro, em Provérbios, o conhecimento ele também está sendo alimentado. Mas por que eu falo para você que não é só isso? Porque também é falta de vergonha na cara. Desculpa te falar isso. Mas é falta de vergonha na cara. Porque a pessoa tá deitada, presta atenção em mim. A pessoa tá deitada no sofá, certo? E aí eu abro o celular e falo assim, galera, você tá sendo preguiçosa? E a pessoa, ela apoia aqui o celular aqui, ó, deitada, a almofadinha no sofá e começa. É porque você não entende a minha situação. Eu, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E ela escreve um textão. Um textão. Tudo bem. Eu entendo e eu nunca na minha vida vou excluir o fato de que as pessoas literalmente não começam no mesmo lugar. Mas eu também não posso viver num mundo onde a preguiça não existe. Porque ela existe. Porque é muito, 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 muito bom os momentos de preguiça. É muito bom você ter, sabe, tanta coisa para fazer e em vez disso você deita, poxa, sua cama assim, ó, nossa, gostosinha e você deita. Você, caramba, que delícia, né? É muito bom. É muito bom. Mas olha as formigas. Presta atenção no mínimo. Elas não têm senhor, elas não têm comandante, e mesmo assim, elas guardam mantimentos para quando vier o inverno. A preguiça, ela é um ladrão. A Bíblia, ela fala essa alusão, mas eu consigo enxergar a preguiça como um ladrão. Você tem metas a conquistar. Imagina comigo, tá? Eu vou fazer um exercício agora com você. Você tá deitado em uma cama muito luxuosa, muitos travesseiros, tem um ar-condicionado no quarto, e você tá num quarto onde é que a sua direita é o seu closet, a sua esquerda é um super banheiro, onde tem uma linda banheira que dá de frente para uma mata maravilhosa, à frente tem a porta. Você acorda, e aí você desliga o celular, desliga o despertador, você vira pro lado, dá um beijo no seu marido. Tá imaginando comigo? Dá um beijo no seu marido, bom dia, amor. Aquele cheiro de vocês dois, e aí vocês dois ali um pouquinho. Você vai, acorda, você tá vestindo a melhor roupa que você tem, sabe, de dormir. Aqueles bem confortáveis daqueles filmes americanos que são aquelas, sabe, aqueles trem bonito, chique, super. É super vergonhoso falar chique, mas eu falo chique. Chique. E aí você sai, e na hora que você sai do seu quarto, você vê uma linda mansão. Maravilhosa. E seu quarto fica no segundo andar. Então, enquanto você desce as escadas, o seu café da manhã já tá pronto, você dá uma leve olhadinha lá pra fora, o jardineiro tá cuidando do seu jardim, e aí tá aqui tudo bem, você desce, na hora que você chega pra comer na sua mesa, tá lá seus filhos sentados. Fala, mamãe, bom dia! Você, bom dia, como é que vocês estão? O que você tem hoje, fulano? Eu tenho vontade de ter 2 filhos, Helena e Kalel. Kalel mesmo do Superman, eu tenho isso na minha cabeça. Aí eu falo, o que você tem, Kalel? Mãe, agora pela parte da manhã eu vou ter hipismo e eu vou ter aula de francês. E você, Helena, você vai ter o que agora de manhã? Mãe, eu vou pra aula de natação e depois eu vou pra casa de uma amiguinha minha fazer tal tarefa. Perfeito, galera. Enquanto eu tô aqui conversando, comendo com a minha família aqui em União, chega uma galera e fala assim, Bia, tá na hora de trabalhar, de fazer tal coisa hoje. Vamos? Vamos. Eu entro na minha Porsche, abro minha garagem,
uma Porsche branca com banco caramelo. Você entra dentro da Porsche, você sente o vento batendo no seu rosto. Você chega na sua empresa ou você chega no lugar onde é que você trabalha hoje, você tá promovido, você é dono, você sabe, tá vivendo uma coisa extraordinária. Você ama o seu trabalho, você ama o que você faz. Aí você sai dali, trabalha com a galera, come bem o dia inteiro. Saindo dali você vai para uma academia, acabou a academia você vai jantar com seus amigos, sabe? E aí volta você e seu marido para casa, depois de comentar o dia inteiro um com o outro, olha a sua vida e fala: nossa, que dia incrível. Se eu te falar que tudo isso é possível, mas o que faz você não chegar aí é a tua preguiça. O meu coração, ele começou a rachar a partir do momento que eu estava vendo que as coisas não estavam bem. Particularmente com a maldita preguiça. No momento onde eu falei, eu nunca vou ter uma casa linda, maravilhosa, do jeito que eu quero, o quarto que eu quero, com o closet que eu quero, com os negócios que eu quero, se eu não negar a mim mesma, se eu seguir a preguiça, se eu falar, não, só mais 30 minutinhos aqui, né? Poxa, mas eu tô scrollando aqui esse TikTok, pô, mas agora é 7h42. Eu posso ficar até 7h50, ou talvez até 8. Começou a me doer a partir do momento em que eu tava me olhando no espelho e tava falando, cara, o que é isso? O que é isso? Por que eu tô com esse tanto de gordura? Por que eu tô me sentindo tão feia? Eu tô tão insegura que essa insegurança tá refletindo no meu casamento e acaba que eu não tô tendo harmonia. Olha que loucura. A que ponto eu cheguei ao ponto de falar assim no final do mês, meu Deus, eu não tenho 10 reais. E eu quero tanto ser aquela mulher ali que tem aquela empresa que faz tal coisa. Mas sabe por que eu não tenho 10 reais? Porque no dia que era pra mim estar fazendo, pra estar estudando um pouco mais, estar indo atrás de cliente, estar me aprimorando, eu tava deitada porque afinal, mais 10 minutinhos não é nada. E você começa a visualizar essa vida e você começa a arrancar a raiz. E você começa a falar, o que tem aqui embaixo para que essa vida não possa acontecer? E lá tá a preguiça. E ela vem como um ladrão. Ela rouba o teu sonho, ela rouba os teus filhos, ela rouba o teu casamento, ela rouba a casa dos seus sonhos, ela rouba o carro dos seus sonhos e ela tem pra ela e nada pra você. Decisão de hoje que vai, se você realmente decidir no seu coração, vai reverberar tanto no seu dia, nessa semana que está começando hoje e nesse mês de fevereiro e nesse ano. Decida excluir a preguiça da sua vida. Decida, porque é uma decisão. Decida de fato falar assim, você não é bem-vinda na minha casa, você não é bem-vinda no meu corpo, você não é bem-vindo no meu coração, você não é bem-vinda na minha mente. Sai. Ponto. O que eu vou fazer com esse meu tempo livre que era pra mim estar fazendo? Cara, vai estudar. Ai, mas que chato. Caramba, eu tô cansada. Vai ler. Vai assistir um filme, sei lá, vai fazer qualquer outra coisa. Só não deixa a preguiça ser a fonte que vai te manter viva. Você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. E a preguiça, ela faz isso com você. Ela vem como ladrão e rouba tudo. Então vamos tomar uma decisão juntas, hoje, para essa semana, para esse mês de fevereiro e para esse ano. Vamos excluir e repreender a preguiça. Eu e você, vamos? Entra nessa comigo? Porque me deu até vontade de chorar, descrevendo a vida, porque é a vida que eu quero, sabe? E eu não posso ter menos do que isso perdendo pra preguiça. Fechou? Então vamos juntas. Foi muito bom esse DDD. Quase chorei, quase. Mas eu tô me controlando muito. Um grande beijo. Até amanhã, às 5 da manhã. E é isso. Tchau.